Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos mergulhar em um dos textos mais ricos do Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículos 1 ao 5. O nosso objetivo será, de maneira sucinta, analisar a gramática, a sintaxe, a estrutura do texto grego e a profundidade teológica da introdução paulina. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. O primeiro versículo, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele inicia a carta identificando tanto a sua autoridade quanto a sua missão. Feito esta observação, notamos que aparece um substantivo nominativo singular masculino. Aqui encontra-se o sujeito principal da oração. Já a palavra seguinte é esta aqui, doulos, que significa servo, conforme foi traduzido nesta versão, mas literalmente é escravo, alguém que não tem vontade e deseja fazer tão somente, e precisa, requer fazer tão somente a vontade do seu Senhor. Temos agora Iesu Christou, uma referência a Jesus Cristo. Como se encontra no caso genitivo singular, o genitivo indica posse, logo está dizendo Jesus Cristo, ou seja, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. E temos na sequência kletóis apóstolos, ou seja, chamado apóstolo. Esse kletóis aqui, notamos que é um adjetivo verbal, a ideia é de vocação divina, e já uma palavra que está na sequência, aforismenos, é um particípio perfeito passivo, a ideia de tendo sido separado, aqui simplesmente está traduzido como separado do Evangelho de Deus, eu sei disto, mas a ideia é tendo sido separado, porque já envolve uma ação completa com efeito contínuo. E nessa reta final do versículo, temos eis evangelion teu, ou seja, é um complemento preposicional, porque vai ser traduzido para o Evangelho de Deus. Pois bem, uma observação sintática. O verso de número um, quando menciona Paulos, ele é o núcleo do sujeito, porque o verso é composto por uma sequência de qualificações do sujeito Paulo. Temos o núcleo, que é Paulo, conforme já foi destacado o termo acima. Neste caso, os predicativos são doulos, kletóis apóstolos, tudo junto, e aforismenós. Mas qual é a nossa ênfase, digamos, exegética, uma vez que estamos projetando o texto koiné? É que Paulo não começa exaltando status humanos. Ele enfatiza tanto a submissão quanto o chamado e a separação divina. Já no versículo 2, nós vamos observar que aqui encontra-se no verbo auristo médio, que a ideia é prometeu anteriormente. Já nesta sequência, vamos notar que é por meio dos profetas, pelos seus profetas, eu diria por meio dos seus profetas, e nesta agora en grafais hagias, ou seja, nas Santas Escrituras, conforme foi traduzida a sentença, ou melhor, a expressão. De modo que a gente aprende que o Evangelho ele não surgiu no Novo Testamento, ele já havia sido prometido no Antigo Testamento. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Quando a gente se depara com o versículo de número 3, temos aqui, começa peritu, huiu, autu, deixa eu destacar a pronúncia feita por este, o Evangelho está evidenciado que é centrado na pessoa do Filho. Porque é acerca do seu filho, uma referência à pessoa bendita de Cristo Jesus. Quero destacar tu genomeno, genomeno, que é um particípio aoristo médio, a ideia de ter nascido, aqui foi traduzido que nasceu da descendência, ok? Mas ter nascido, ele tornou-se.
temos a questão da descendência de Davi, que vai mencionar justamente a Ec, Spermatus, Dawidi, Catá, Sacra, ou seja, da descendência de Davi, Catá, Sacra, essa parte final, as duas palavras gregas, segundo a carne, que é justamente uma referência à humanidade de Cristo. Jesus era 100% Deus e 100% homem, homem, porém, sem pecado. Jesus tinha em sua pessoa duas naturezas, algo realmente incomparável, um ser humano jamais visto na face da terra. Não é à toa que Jesus é o Messias davídico prometido. No versículo de número 4, já começamos com algumas expressões, eu vou colocar até aqui destacado, porque temos o segundo termo que está nesta frase, um particípio aoristo passivo, que é a ideia de declarado, porque ele foi declarado, isto é, designado. Temos Huiutiu, uma alusão ao Filho de Deus, e, e depois fala que pela ressurreição dos mortos, na parte final. Quando você lê esse versículo todo de uma forma plena, você vai observar que a ressurreição não fez Jesus tornar-se filho de Deus. Ele declarou publicamente que ele sempre foi o Filho de Deus. Jesus não se tornou Filho de Deus quando foi introduzido na humanidade. Ele se fez carne quando adentrou na história humana, mas ele sempre foi Filho. Ou seja, existe no único ser de Deus três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, conforme o conceito que nós temos de Trindade. Já o versículo de número 5, vou destacar ele na íntegra, porque vai começar dizendo, utilizando elabomen, ou seja, no aoristo ativo, a ideia de recebemos, conforme foi traduzido corretamente, recebemos. Recebemos harim, uma ideia, a graça, mas não foi somente haris, a graça, e também o quê? E o apostolado. É o que nos diz a palavra de Deus. Mas esse recebimento da graça e o apostolado era para quê? É para a obediência da fé entre os gentios. A verdadeira fé produz, sem dúvida alguma, obediência. De modo que nós podemos fazer algumas aplicações teológicas. O que o Paulo ensina nestes versículos, do 1 ao 5? Quero destacar humildade ministerial. Um homem daquela envergadura tinha humildade. Ele tinha autoridade divina. Além disto, observe que o tempo inteiro, não apenas nessas linhas, mas a centralidade de Cristo na vida e, inclusive, nos escritos paulinos. Cumprimento das profecias chama a atenção, além do que podemos destacar o poder da ressurreição e a missão universal do Evangelho. Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o 5, é muito mais do que uma introdução. É um resumo do Evangelho. E não foi à toa que eu fiz questão de apresentar neste vídeo, porque a gente tem um resumo de que maneira Cristo é encarnado, Cristo é ressuscitado, Cristo foi revelado e Cristo foi anunciado às nações. Se esse vídeo edificou a sua vida, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no Cantinho Teológico. Comente aqui embaixo qual expressão do texto grego mais chamou sua atenção. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.